Já está convidado. Estou só aguardando você. Vamos lá? Está conectando, isso aí. Oi, boa Olá, tarde, boa tudo tarde. bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Que maravilha. Estou ótimo, né? Vai melhorar agora. Vou bater esse papo gostoso sobre o Ah, que Machado de bom. Assis. E o Deixa eu som tá só bom? começar. O som tá bom. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá ok. O pessoal já começou a entrar aqui, né? A galera tá esperando, viu? Ah, que bom. Só para apresentar você aqui para o nosso público, eu sei que tem gente sua, tem gente minha, estamos sendo vistos no Brasil, na Itália, a galera está nos assistindo para valer, viu? Os alunos Hum, estão aí começando a entrar. Deve estar Gente, todo mundo ansioso, né? Em todo casa, mundo coronavírus. muito ansioso, com certeza será um papo maravilhoso, tá? Gente, o José Almeida Júnior é um autor brasileiro, eu digo sempre um autor contemporâneo, defensor público, não é isso? Do Distrito É, Federal, certo? é. Escreveu A Última Hora, escreveu pra gente O Homem que Odiava Machado de Assis, mas ele não odeia, tá? É só uma história que ele escreveu. Eu costumo dizer que foi a partir daí que eu me apaixonei pelas suas histórias, tá certo? Quando eu comprei esse livro lá na livraria, no aeroporto de São Paulo. Passei, vi, entrei rapidinho na livraria, minha sorte é que o voo atrasou, e eu comprei esse livro. Então já vim lendo no avião e comecei a me interessar pela sua leitura. Eu sei que você é vencedor aí do Prêmio Sesc, é finalista do Prêmio Jabuti, né? A importância Hum, aí é grande. Mas eu agora tenho uma pergunta a fazer a você, tá? Eu hum. quero saber do seu contato com a obra do Machado de Assis, o seu contato no início, lá na adolescência. Como foi o seu primeiro contato com Dom Casmurro? Depois eu conto o meu. É, tá. Eu moro em Brasília já faz 13 anos, né? 13 anos, esse ano vai fazer 13 anos. Mas eu sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte, né? E lá não tinha, no início dos anos 90, não tinha muita, lá não tinha uma livraria dessas que a gente conhece hoje, né? Tinha papelaria e tal, mas só que não era. Então eu comprava livro das lojas de R$ 1,99 que tinham no começo do Plano Real. Não sei se é do seu tempo, né? Mas vendia de bugiganga, balde de lavar roupa, colher, talher. E no meio daquilo tudo sempre tinha uma pilha de livros, né? Que eram as sobras das coleções do Estadão, da Folha. E eu comecei lendo daqueles livros, né? E um dos livros que eu cheguei foi Machado de Assis, um dos autores, né? Meu primeiro contato com Machado foi através de Memórias Póstumas e foi um impacto muito grande, né? Daquela forma que ele escrevia. Eu nunca imaginei que alguém pudesse escrever algo daquele jeito, né? Com a pena da galhofa, né? E a tinta da melancolia, uma coisa assim que para mim me surpreendeu muito. E aí eu comecei a ler outras coisas dele, né? E depois cheguei no Dom Casmurro. E quando eu li Dom Casmurro, eu fui convidado na época do ensino médio para fazer um julgamento, né? Que hoje soa é, altamente machista, né? Mas era colocar a Capitu em julgamento, né? Que eu acho que isso hoje é uma coisa inadmissível, né? Porque primeiro nós temos que perguntar, se fosse um homem, né? Será que ele estaria sobre esse mesmo julgamento? Isso. Então, eu participei desse julgamento infame, né? Eu fui um acusador, então eu era muito jovem e li o livro anotando todos os detalhes que poderiam, digamos assim, incriminar a Capitu, né? Então, Então, o que eu fiz anotações de como ela do penteado, quando o Bentinho estava penteando o cabelo dela, ela se deitou, abriu a boca para ser beijada, Hum, como ela tinha uma astúcia para lidar, que ela era muito mais mulher do que ele homem, né? Como o próprio Bentinho fala no livro. isso. E Capitu foi a julgamento, né? E ela acabou sendo condenada. Então, esse foi o meu primeiro contato com o Capitu. Com o Capitu, com o Dom Casmurro, né? Com Dom Casmurro. O meu primeiro contato também com Dom Casmurro foi na época do colégio, na época de escola, eu ainda fazia ensino médio, primeira série, isso já tem muitos anos, que eu acho que eu já sou bem mais velho que você, viu? E você é privado, que é o sonho dos alunos saber a minha idade, eu não digo. Eu faço 33 anos.
Então, o meu primeiro contato com o Dom Casmurro também foi na época de escola. Então, o professor passou esse livro e a gente, quando começa a ler, eu já comecei a ler naquela história também de incriminar a Capitu, porque é essa ideia que vem na cabeça da gente. Estão dizendo aqui que eu tenho 60 anos aqui na 60 com o corpinho de 20, né? Tá bom, então. Seu Alberto, ex-aluno meu, explicou para... Então, gente, então, assim, eu já comecei a ler tentando incriminar Capitu, que é o que, quando as pessoas compram esse livro, ou alguém fala, então sempre Capitu vai ser a traidora. E eu comecei a ler nessa intenção, e aos poucos eu fui descobrindo algumas coisas, eu fui descobrindo algumas curiosidades. Lógico que na escola eu já gostava de ler literatura, tá? Então, assim, eu digo que eu me tornei professor de literatura por opção, porque eu amo mesmo, eu gosto do que eu faço. Então, eu li no início porque o professor mandou que eu tinha que fazer prova. Mas depois eu fui me interessando. E eu lembro que a minha professora, na época, incomodava muito ela, questionando fatos, não da Capitu, mas do Bentinho. Tanto é que hoje eu trabalho essa relação do Bentinho em sala de aula. Eu dou aula aqui em Maceió, em 2 escolas bem conceituadas, e em uma das escolas eu faço um trabalho com a psicóloga sobre o Dom Casmurro. A Cristina Fernandes, ela faz um trabalho comigo onde a gente analisa o psicológico do Bentinho. Até onde o Machado de Assis ele foi capaz de trabalhar esse psicológico. Talvez ele não tenha nem imaginado isso na época. Então, coisas que eu já vinha descobrindo lá no passado. Portanto, o Dom Casmurro, eu digo que se tornou o meu livro de cabeceira. Eu digo aos alunos sempre que eu já perdi as contas de quantas vezes eu li o Dom Casmurro. Esse ano, inclusive, eu já li novamente, até porque eu vou trabalhar com eles, é leitura obrigatória com eles, é leitura obrigatória para eles, cai em prova. Então, assim, eu vou levantando para eles algumas histórias, mas tudo fruto do meu primeiro contato com esse livro. Então, assim, ele gerou para mim expectativa, ele gerou para mim polêmica, já que eu sou o professor que eu gosto da polêmica. Então... E aluno gosta também, né? O aluno gosta também. Eu tenho um maravilhoso nessa relação da polêmica. Então, assim, depois que eu li o Dom Casmurro, eu li um outro livro, que é de um alagoano, que é do São Bernardo, do Graciliano Ramos, que não sei se você já leu para comparar também isso outras vezes, pode fazer uma live depois também sobre isso, que eu tenho certeza que... Inclusive, só fazendo uma parte aqui da sua fala, no ano passado eu reli Dom Casmurro e reli novamente, e reli mais uma vez, logo em seguida, São Bernardo, justamente para fazer essa comparação. Né? Isso, então a gente essa relação. Então tem muita coisa aí que eu faço algumas comparações e cito muito para os alunos em sala de aula. Então, eu digo que o Machado de Assis fez com que eu me apaixonasse também pela obra do Graciliano, principalmente pelo São Bernardo. Tá? Então, o meu primeiro contato foi justamente esse. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que a leitura sempre a pessoa já lê querendo fazer esse julgamento, né? Então, assim, quando você sempre se fala no caso, uma pessoa já fala traiu ou não traiu, né? Então, sempre se vem com essa espada no pescoço da coitada da Capitu, né? Sempre querendo culpar a Capitu. Mais ou menos falam lá do Dona Flor e seus 2 maridos, do Jorge Amado, que todo mundo que fala de alguém que vai trair, a Dona Flor, ela também é logo julgada, e também não é dessa forma. Isso, então, muita gente já lê nessa linha de querer... Cris Fernandes, que eu acabei de falar dela, psicóloga, ela acabou de entrar aqui. Acabei de falar de você, viu? Ela já virou sua fã de algumas conversas minhas com ela. Então, para a gente entrar realmente no tema, eu vou começar a falar um pouquinho do Machado de Assis, falar um pouquinho das características dele, para que a gente entre e você aí comece a deslanchar, porque o espaço agora é todo seu, daqui a pouco é todo seu. Que bom. A peça importante, como eu disse aos alunos, é justamente você. Estão dizendo aqui, Darlene Nogueira, José Almeida Júnior, grande escritor, com certeza. Um abraço, Darlene. A Darlene é lá do Ceará, nossa vizinha lá. Ceará? Tem gente do Ceará aqui assistindo. Eu tenho aqui umas 5 do
Ceará assistindo também, amigos meus, que é um grupo que eu tenho do WhatsApp, que são os Amigos da Onça, que a gente chama. Então, é Bahia, são amigos Não, Roberta Nordeste é Claudolino. maravilhoso, né? Isso, maravilhoso é nosso. Né? E eles, inclusive, foi quem mais incentivaram para que eu fizesse essa live. Então, quando eu disse que você aceitou, já ficaram logo fascinados por você. Então, gente, o Machado de Assis, ele é aquele cara que escreve o Dom Casmurro ainda no início do século XX, né? Finalzinho do século XIX, início do século XX. A gente vê que o Machado ele traz muito forte uma característica que é do realismo, que é a questão da crítica social. Isso é forte, tem no Casmurro essa relação. Eu costumo dizer que, inclusive, o fato, não, você pode discordar do que eu estou falando aqui, viu? O fato dele mandar Bentinho ao seminário, eu falo que é uma crítica à Igreja Católica, quando a mãe de Bentinho ela tem que deixar alguém no lugar do Bentinho, para tirar o Bentinho de lá. A gente sempre diz também que o Machado ele tem nesse livro, em todas as obras dele, ele já começa isso lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a ironia sutil do Machado de Assis. Ele é irônico, é uma característica íntima dele, ele consegue fazer isso de uma forma perfeita. Aquele menino que a gente sabe que veio do nada, não é? Que nasce no Morro do Livramento, era gago, tinha epilepsia, filho de um pintor de paredes, de uma lavadeira, conseguiu se tornar para a gente esse escritor brasileiro que é um exemplo no mundo inteiro. É aquela pessoa que eu digo assim, que nos orgulha, que leva a gente realmente a dizer assim, poxa, eu tenho Machado de Assis, e o resto do mundo tem o quê? Eu tenho Dom Casmurro, e o resto do mundo tem o quê? Não estou desmerecendo a literatura estrangeira, mas eu digo a você que eu morro puxando a sardinha para a minha literatura brasileira. Eu também, sem dúvida. Ó, se eu vou pegar quem fala dessa, mais ou menos um período dele, um pouco antes, né? Madame Bovary, do Gustave Flaubert, Ana Karenina, né? O Primo Basílio. Se você for comparar essas obras com Dom Casmurro, a meu ver, é muito superior, né? Então, são obras que são aclamadas no mundo inteiro. Qual é o problema? O grande problema do Machado é que, para os olhos do mundo, é que ele era brasileiro, né? Então, se ele fosse um autor, por exemplo, em língua inglesa, eu não tenho dúvida que Machado era um dos 10 maiores escritores de todos os tempos, em todas as listas de jornais, New York Times, The Guardian, qualquer outro local. Machado era... Isso, a Cris Fernandes aqui, que Machado de Assis soube usar a resiliência para tocar as personagens dele, para tocar a obra dele, né? Então, também estou falando que Dom Casmurro sempre será superior, com certeza. Eu, quando falo do realismo em sala de aula, essa aula foi dada antes da quarentena, e eu sempre falo assim, de Madame Bovary, né? Eu começo com a história ainda na Europa, e eu falo da polêmica de Madame Bovary, mas é como você diz, o Machado consegue superar tantos outros. Só para você ver, se a gente for pegar para uma ótica do feminino, né? Capitu é um personagem muito superior a Madame Bovary, né? Na Emma Bovary. Porque você vê que a Emma, primeiro que está muito dado no livro que ela trai o marido, né? E depois, a Emma se mata, né? E a Capitu, no final, de uma forma muito digna, pega as coisas dela, arruma as malas dela, com o filho dela, e vai morar na Europa, né? E deixa Bentinho aqui no Brasil à beira da amargura, né? Para escrever no Casmurro e entregar pra gente. Eu fazendo isso. Agora eu faço a pergunta a você, tá? Afinal, traiu ou não Bentinho? Quem é Bentinho no universo de Machado de Assis? É todo o seu espaço agora. Tá. Olha, a minha primeira leitura, como falei, foi de condenação, né? Depois eu fiz uma leitura antes do meu livro. Eu vou mostrar a capa aqui para aproveitar a audiência, né? Fazer propaganda. O homem que odiava Machado de Assis. Então, quando eu escrevi esse meu livro, eu comecei a escrever esse livro em 2012, né? Eu reli Dom Casmurro, né? E ali eu já tenho uma bagagem maior, né? Eu vi, não, esse aqui é um livro, não é um livro sobre traição, assim, embora trate do assunto, na verdade é um livro essencialmente sobre o ciúme, né? Eu li mais uma vez esse livro ano passado, e depois de ter lido
eu li muito a parte teórica, teoria literária sobre Machado de Assis. Então, eu li com uma bagagem muito maior. Então, eu consegui extrair várias coisas que eu não tinha aprendido quando eu era mais jovem, né? E principalmente isso é a grande beleza do clássico, né? Cada vez que você vai ler, em um momento da sua vida, você vai ter uma nova leitura. E quando eu li esse livro pela última vez, né? Espero que não seja a última, mas eu cheguei à conclusão de que é um livro sobre ciúme, né? E aí eu fui estudar o livro, eu fui estudar a história da interpretação de Machado de Assis, né? De Dom Casmurro, né? Então esse livro, quando ele foi publicado, né? Ele foi escrito, terminado em 1899 e publicado no início de 1900, né? Logo em seguida, teve uma tiragem de 2.000 exemplares pela Garnier, foi vendido relativamente rápido. Foi um livro que teve um relativo sucesso, justamente por tocar nessa questão. Porém, a leitura que foi feita na época, né, a partir de 1900, foi de que era uma leitura sobre traição, né? Eles colocaram os críticos literários, que geralmente eram via de regra homens, né? Homens mais velhos, enfim, a velharada, com todo respeito aos idosos, mas aquela velharada, aquela macharada interpretada de uma maneira extremamente machista, né? Preconceituosa. Muito. E a primeira leitura diferente de Dom Casmurro veio com Lúcia Miguel Pereira. Olha, tem até esse livro dela, era muito importante. Esse livro de primeira edição foi de 1935. Isso. 35, 36. E ela chama atenção para que, ela, na visão de mulher, né, do grande intelectual, que era a Lúcia Miguel Pereira, ela disse, Bentinho tem um problema aí, ele é muito ciumento, ele é um narrador não confiável. Mas, até aí, a crítica continuou, via de regra, levando para o lado da traição, né, da condenação de Capitu. Até que veio uma norte-americana, olha só, precisou de uma mulher norte-americana para lançar esse livro aqui, ó, o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, de Ellen Cadwell, né? Ela é uma estudiosa de Shakespeare e foi ler Machado de Assis, se apaixonou e virou uma estudiosa de Machado de Assis. Isso, ela retrata a questão do ciúme, não é isso? Exatamente. Então ela conseguiu mudar a chave de interpretação do Casmurro a partir de um capítulo. Tem um capítulo do Dom Casmurro que ele fala sobre Otelo. Bentinho já estava mordido de ciúme de Capitu e ele vai assistir a peça Otelo, né? E Otelo, para quem assistiu a peça, ou para quem já leu o livro de Shakespeare, é uma obra essencialmente sobre ciúme, né? Otelo, no final, mata Desdémona, né? com um punhal, depois se mata. Mas, desde o início, todo mundo sabe que a Desdémona não traiu. Ela foi vítima do ciúme dela e da armação do Iago, né? Mas só que Bentinho assiste a peça e sai transtornado, querendo matar Capitu. Ou seja, então, essa escritora, como ela é grande conhecedora de Shakespeare, ela disse, o Bentinho não entendeu nada da peça, né? Então, ela conseguiu mudar a chave de interpretação do livro para mostrar que Bentinho estava tão transtornado que ele não conseguia nem entender o que era o livro, o que era a peça Otelo, né? A partir daí, mudou o panorama na história da crítica, né? Porque hoje em dia nós vemos... a minha geração, a sua, imagino também, já aprendeu do Casmurro dizendo que as pessoas, Bentinho não é confiável, não sei o quê. Mas isso é uma coisa relativamente nova, né? O livro é de 1900, mas esse livrinho aqui, que muda a chave de interpretação, é de 1960, né? Então é uma coisa relativamente nova. E mudou realmente a interpretação do que seria Dom Casmurro. E para mim, né, eu tenho uma leitura que eu fiz recentemente, que eu observo que o livro, ele tem 2 terços do livro, mais de 70% do livro. Bentinho fala de Capitu jovem, né? Isso. Ele fala de Capitu como ela era astuciosa. Ele fala de José Dias, que diz que ela tinha os olhos de de cigano, né? Oblíqua, dissimulada. E José Dias diz que ela quer pegar qualquer peralta por aí, fala que ela é uma alpinista. O José Dias, na verdade, ele tem uma certa raiva, né, da Capitu. Ele fica criticando a Capitu e o Bentinho ele vai muito buscar isso do que o José Dias falava para ele.
E José Dias, engraçado que o José Dias, ele é retratado de uma maneira muito interesseira, né? Tanto é que depois, quando ele vê a possibilidade dele ir para a Europa com o Bentinho, ele diz, Bentinho, eu me enganei quanto a Capitu, não sei o quê. Então ele se retrata da imagem que ele fez de Capitu. Mas Bentinho não, né? Bentinho fica com aquilo. E ele usa o livro, Dom Casmurro, vou pegar aqui uma edição que tem da Câmara dos Deputados. Bentinho usa esse livro, na verdade, como uma peça de acusação, né? Então, vai ser um livro que ele vai acusar a Capitu o tempo todo, né? E, embora às vezes o leitor não perceba, mas desde o início, quando ele retrata a Capitu como aquela criança astuta, muito inteligente, muito mais mulher do que ele homem, que quando chega... Olha só, tem uma coisa que antigamente era que era muito cara, principalmente para os homens, né? Que a mulher não podia faltar com o pai. E isso e Otelo tem isso, né? Que Otelo começa a desconfiar desde dentro porque ela mente para o pai. E Dom Casmurro usa isso também. Quando Capitu está desenhando na ave, Capitulina mais Bentinho, e o pai de Capitu chega ali, Bentinho, como diz lá no Nordeste, é meio abestado, né? Não sabe o que fazer, ele é meio abestado. E a Capitu saca já uma resposta, já resolve a situação com o pai dela. Então ele mostra ali, ele desperta numa sociedade muito patriarcal, né? Que tem aquela coisa do chefe da família, né? Que tem que ser muito respeitado, que a filha não poderia mentir para o pai. E Machado de Assis usa isso de uma maneira muito proposital, né? Então ele passa 2/3 do livro falando de Capitu jovem, né? Aí ele fala quando ele foi para o seminário, ele fala que quando ele estava no seminário apareceu um jovem ali e Capitu flertou com ele, e aí ele fica falando como Capitu era astuciosa, como ela era uma menina não confiável, até que chega a fase adulta. Só que quando chega na fase adulta, já passou 70% do livro, né? E ele passa 30% no final ali, aqueles 30% no final, falando da fase adulta, né? E o que é que isso significa? Que Bentinho, como advogado que era, ele usa uma tática de retórica, né? Que quando ele quer convencer alguém de uma pessoa e ele não tem prova, ele fica mudando de assunto, ele fica, né? Então ele passa 2/3 falando da infância de Capitu. Ele fica dando voltas, ele vai lá no... Volta, mostrar que ela não é confiável, ela não é uma mulher confiável, que ela é uma pessoa que vem de baixo, né, da hierarquia social. Só para e quando é na parte final, quando chega na parte, vamos ver. É agora que a psicóloga da escola está dizendo: Bentinho, ele era inseguro, frágil, não sabia se relacionar de forma madura, né? Então, ou seja, de forma segura, de forma nutritiva. Então, ele era realmente frágil, no lado psicológico. E quando chega nessa parte final, quando a gente acha que Bentinho agora vai jogar uma prova pra gente, né? Que Capitu realmente vai provar a tese do livro dele, que é do Casmurro. Uma tese para provar que Capitu o traiu. Ele não traz nenhuma prova. A prova que ele traz é de que Ezequiel, o filho deles, se parece com Escobar. Só que desde o início, quando ele era pequeno, Ezequiel fica imitando os gestos, né? Fica fazendo careta com o Escobar, e ele fica alimentando aquilo de maneira doentia, né? Então ele vê o menino e já vê o Escobar. Eu falo isso em sala de aula, que quem não presta atenção na obra vai esquecer que Bentinho, ele dizia que a criança, o Ezequiel, já tinha mania de imitar as pessoas. Então, por isso que ele dizer que ele era parecido com ele. E o Machado é tão sagaz que ele joga outra pista no meio do livro, aparentemente despretensiosa. Ele fala que acho que a mãe de Sancha, ele Capitu muito parecido com a mãe de Sancha. Sancha, né? Sancha é a mulher que se casa com Escobar, que era amiga de infância de Capitu. Ou seja, as duas não têm nenhuma relação, até onde se sabe, né? A não sei que o pai de Capitu tenha tido um caso com a mãe da Sancha. Mas ele joga assim, dizendo, Capitu é muito parecido com a mãe de Sancha, né? E o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada, né? Aquilo ali é uma percepção dele. Então, ele joga essa prova aí, e a outra é de que ele teria saído, quando teria retornado, encontrou os dois conversando
a respeito da economia doméstica e tal, né? Capitu e Escobar. Que também é uma coisa... e que é uma coisa realmente que não... Porque eles eram muito próximos, né? Os dois casais. Tanto Capitu e Bentinho e Escobar e Sancha, né? Tanto é que em um determinado momento, o Bentinho flerta com a Sancha, né? De uma maneira muito sutil. Eles se olham, eles trocam olhares. E o Bentinho meio que diz, olha, pode ser que, como diria os Domete, né? Uma questão também do Machado de Assis mostrar um pouquinho esse suposto triângulo amoroso, que às vezes é muito comum nas famílias, inclusive tradicionais do nosso país, dois casais amigos, e às vezes acontece realmente de alguém ser traído pelo melhor amigo. Então é um pouco também de levar isso para a sociedade, viu? E ele fica tão tomado de ciúme, né, que ele tenta matar o próprio filho, né? Ezequiel coloca veneno na xícara lá, não sei se era café ou chá, não lembro bem. Você já deve saber decorar. Café. E aí, na hora ele joga, antes de consumar, ele joga pela janela, né? É a indecisão dele, é o psicológico dele. Né? Então ele tenta fazer isso, na indecisão. Pode falar. Eu acho que é isso, né? Então, assim, primeiro, nunca vai se chegar a uma conclusão, né? Porque se houve uma traição, porque esse era o objetivo real do Machado, né? E eu acredito que ele, quando ele lia aquelas críticas em vida, ele devia rir muito, né? Porque as pessoas falavam sobre uma coisa que ele não quis dar uma resposta. E o Machado era muito discreto, né? Assim, em vida. Ele não comentava sobre a obra dele. Só quem lia as obras dele antes de publicada era a esposa dele, a Carolina. Né? Nem os amigos mais próximos não sabiam nem que ele estava escrevendo, o que ele estava escrevendo. Então o pessoal só sabia quando vai ter a data do lançamento. Aí todo mundo ficava sabendo. Então a Machado era uma discreta, né? Ela era aquela pessoa que tinha acesso a toda a obra dele, não é isso? Que inclusive, não sei se você chegou a ver uma reportagem, já tem muito tempo que saiu, que já chegaram a dizer que a Carolina, ela se meteu em algumas coisas do Machado, né? Ela deu algumas opiniões, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Eu não acredito que ela tenha se metido e que ele tenha acatado. Eu acredito que o Machado... né? Ele era Machado tem um jeito de ser muito turrão, né? Muito turrão. Mas ele respeitava muito, ele respeitava muito. Tanto é que ele lia, ele tinha uma... Olha, o Machado cometeu um grande crime, que foi mandar queimar as cartas dele com Carolina. Né? Como ele era muito reservado, antes de ele morrer, né? O José Veríssimo, que era crítico literário, pediu as cartas dele. Ele disse, quem é que vai querer saber sobre minha vida? Mas quando ele viu que estava perto, ele deu as cartas dele para o José Veríssimo, escondeu as de Carolina, né, deixou reservado, e antes de ele morrer, ele pediu para o pessoal queimar um baú cheio de cartas. Então isso aí foi uma coisa terrível, porque ali revelava o Machado de Assis, o Machado de Assis real, né? O Machado de Assis de casa, né? Mostrava, porque ele, como ele vestia aquela capa, né? A gente não sabia exatamente quem era o Machado de Assis. Né? A gente às vezes não sabe se o Machado ele era totalmente sério, como era o Machado dentro de casa, né? Se ele era aquela pessoa aquela pessoa tranquila. A gente sabe que no fim da vida ele já entra numa certa, que eu digo hoje, né, numa depressão, porque ele entra numa tristeza profunda, depois que a esposa morre, ele era realmente apaixonado por ela, ele vai para essa tristeza. Então, assim, eu acho que no fim da vida o Machado, ele foi ele mesmo, porque ele se entregou, ele sai daquela capa que ele criou, numa capa que eu falo, não querendo falar mal do Machado, mas aquela capa, aquele personagem que ele criou, o Machado de Assis sisudo, o Machado sério. O bruxo do Cosme Velho, né? O bruxo do Cosme Velho, foi assim que ele ficou conhecido, né? Às vezes eu levanto com alguns alunos algumas críticas, algumas polêmicas também em sala, em relação ao Bentinho, né? Eu analiso um pouquinho o Bentinho quando vai para o seminário, o Bentinho que vai contra a vontade dele, aquela questão da indecisão, ele não sabe dizer não, ele só sabe dizer sim, ele vai para cumprir a promessa que a mãe dele faz para ele, não é isso? Que ele tem que ser padre, ela faz uma promessa dela, mas ele é que vai pagar essa promessa, como diz o Ariano Suassuna lá
na obra do Auto da Compadecida, né? Ou promessa sem jeito, ou promessa desgraçada, né? Mas eu acredito, eu tenho todo o direito de discordar, viu? Eu acredito, o bom dessa obra é isso, é o discordar e o concordar, e causar polêmica, que o Bentinho, na verdade, ele não tinha ciúme de Capitu, ele tinha ciúme de Escobar. Todas as vezes que eu leio esse livro, eu vejo o lado da Capitu, tá? Vejo o lado do Bentinho, e sempre eu digo assim, o Bentinho tem algo a mais pelo Escobar. O choro que ele retrata lá no velório de Bentinho, que ele diz que Capitu tinha vontade de ter aquele choro que ela estava se contendo, eu acredito que aquele choro era dele. Eu acredito que ele, quando justifica, por exemplo, que ele estava chorando porque outros homens também choraram. Qual a necessidade dele? Né? A gente sabe que o Bentinho era da sociedade. Então, a gente sabe que no realismo brasileiro não se contava diretamente como as pessoas eram, os podres, como a gente diz aqui no Nordeste, os podres das pessoas. Os naturalistas são escancarados, escrachados. O Cortiço traz isso de uma forma bem aberta. Então, eu acho que tem alguma pontinha, pode não ser 100%, que o Bentinho... Então, sua tese é de que ele seria homossexual. Eu acho. Eu preciso ler de novo, porque, na verdade, nunca li pensando nessa chave. Nunca li pensando nessa possibilidade, né? Mas é uma leitura... Pois você vai reler feita, né? Lançado para você. Um dos capítulos do livro é o Sou Homem. Sou Homem, que é aquele capítulo que ele dá um beijo em Capitu. Tudo bem, eu digo sempre aos meninos em sala de aula o seguinte, ele quando beija, que a Capitu rouba aquele beijo dele, porque ela sempre é mais esperta, ele sai gritando, sou homem. Ele pode estar gritando que é homem, porque ele conseguiu dar um primeiro beijo, ele está naquela fase, da fase da adolescência, então ele está ali, ele era realmente um menino puro, vamos dizer assim, porém ele pode estar dizendo que é homem pelo fato de que ele conseguiu beijar uma mulher. Então, assim, e depois, isso é na adolescência, depois ele quando conhece Bentinho, ele conhece Escobar, desculpa, ele pode ter tido algum interesse no Escobar. Nesse capítulo também, ele faz uma análise, o Machado de Assis, dizendo que Bentinho, quando chega, que ele vem por trás, que Capitu está penteando os cabelos, eu digo que o Machado é muito sutil aí na ironia, quando ele fala que Bentinho pega os cabelos de Capitu e faz uma trança. Não é que um homem não possa fazer uma trança os cabelos de uma mulher, mas naquela época, também naquela época era uma coisa muito estigmatizada, né? De talvez associar quem mexe com o cabelo à homossexualidade, né? Talvez. Isso, justamente. Tem a relação também de uma das vezes que Escobar está na casa de Bentinho e que vai embora, Bentinho fica na porta esperando o bonde dobrar e dando tchau para ele, aí dá a entender o quê? Como se fosse aquela namorada, que o namorado ficou até tal hora na casa dela, e ele vai embora e fica dando tchau até dobrar e ela fica com saudade. Os amigos podem fazer isso, eu sei que pode, tá? Não estou sendo preconceituoso para ninguém começar com o mimimi. Mas eu vejo que o Machado ele quer abrir os nossos olhos um pouquinho para essa relação. Por isso que ele sai jogando a culpa em Capitu, porque é uma coisa unilateral, só ele fala, não é? A Capitu, coitada, não tem direito de se defender, não tem o direito, né, de saber que ele está com esse ciúme todo. E o que é que você acha? Olha, eu nunca tinha feito essa leitura, né? Assim, é uma coisa que precisa ter feito, mas é uma coisa possível, né? É um fato que é possível, né? Porque Machado de Assis, ele nunca entrega nada assim de mão beijada, né? Não entrega nada de mão beijada. Então, assim, pode falar. Se ele quisesse falar de um personagem casado homossexual, com certeza ele não faria isso de uma maneira explícita, escrachada, né? Até porque ele é muito também comedido nessa questão. Ele tem um pudor, né? Um pudor de um pequeno burguês ali, uma moral pequeno burguesa, né? Tanto é que ele não entra muito na questão da sensualidade. A sensualidade na obra toda de Machado de Assis é muito sutil, né? Você não vai ver nada muito escrachado, né?
aquele aperto de mão que o Bentinho demora, é um aperto de mão demorado, como se ele estivesse apertando a mão daquela pessoa que ele ama, aquela pessoa que ele tem um sentimento que não é de amizade, é um sentimento diferente. Eu sempre digo em sala de aula que os homens, quando se encontram, eles até demoram apertando a mão do outro, mas é naquela brincadeira, é balançando a mão do outro, e o Bentinho, ele segura a mão do Escobar como algo carinhoso, como se ele fosse apaixonado por ele. Tem esse outro ponto. Eu vou reler o livro para ver se para procurar essa leitura, né? O bom do livro é esse, né? Que cada vez que você vai ler, você vai ter uma experiência nova, né? Justamente. Então, esse ponto, são esses pontos que eu digo que cada vez que eu vou relendo o Dom Casmurro, por isso que eu não canso, tá? De pegar esse livro, de abrir e de reler, porque eu digo assim, eu vou descobrindo coisas novas. Talvez você vai ler e vai reler, você vai reler e você vai descobrir ainda mais coisas do que eu descobri, você vai voltar para mim e vai dizer assim, Elinho, eu não concordo com nada do que você disse, mas tem muito essa relação. Existe um outro livro, acho que eu estou até com ele aqui, é do Fernando Sabino. Fernando Sabino, ele fala do Amor de Capitu. Não sei se você também já leu. Amor de Capitu. Amor de Capitu não li, não. Eu conheço o livro, mas eu não li, né? Assim, sei do livro, mas eu não li. Aqui, o Amor de Capitu. E o Fernando Sabino, ele também faz um pouquinho dessa análise. Eu, quando comprei esse livro aqui do Amor de Capitu, eu comprei justamente para ver se a minha tese batia com o que eu sabia que ele falava aí. Então, tem algumas coisas que ele vai dando o toque aí. São linhas que a gente pode ir seguindo. Então, o Machado, a gente sabe que lá no início do século, ele dizer, como você falou, um homem casado, ele ser apaixonado por outro. A gente vê que hoje, no século XXI, isso causa polêmica nas novelas. Então, imagine lá atrás, início do século XIX. Não é isso? Tá lançado o desafio para você. Tá. Olha, nessa quarentena aí, eu estava lendo 4 livros ao mesmo tempo e não conseguia ler nenhum, né? Aí eu abri ali 2, 3 capítulos, fechava. Aí, semana passada, eu peguei Memórias Póstumas para ler mais uma vez. Já bem a 4ª vez que eu leio. E eu acabei o livro em 2 ou 3 dias. Então, assim, cada vez que lê, é uma coisa diferente, né? Eu costumo dizer aos meus alunos em sala de aulas que estão aqui assistindo, vão lembrar disso, eu digo sempre que o Machado de Assis, ele tem 2 espécies de leitores, tá? Aquele que ama e aquele que odeia. Como? Tá? Aquele que ama o Machado de Assis é aquele que pega a obra do Machado, lê, devora rapidinho. E tem aquele que passa a odiar a partir da 2ª página, porque diz que ele tem uma linguagem difícil, que é muito rebuscada. Então ele só tem esses 2 tipos de leitores. Ele não tem aquele que diz assim, eu gostei mais ou menos, eu gostei só um pouquinho. Ou você ama, ou você odeia. Que é o que me chamou a atenção quando eu vi a capa do seu livro, O Homem que Odiava Machado de Assis. Posso falar do livro? Pode falar do seu livro, sim. Pode falar. Então, eu resolvi escrever esse livro. Primeiro, eu tive a ideia a primeira ideia minha foi de fazer pergunta até na 4ª capa, né? E se o principal livro de Machado de Assis fosse autobiográfico, né? Isso. Se Dom Casmurro fosse uma questão autobiográfica da relação dele com a esposa dele, Carolina, fosse a mesma coisa de que Capitu e Bentinho, né? Então eu fui ler sobre a vida dele, né? Sobre Machado de Assis e a relação dele com Carolina. Há uma pena que ele tenha queimado as cartas, né? Deles 2, mas sobraram 2 cartas, né? E uma dessas cartas, Carolina fala que Machado de Assis foi um pouco antes de se casarem, e Machado fala para ela que Carolina amava muito Carolina e precisava repará-la, porque ela tinha tido uma desilusão amorosa, né? Então, assim, lançou essa dúvida, né? Pô, tem alguma coisa diferente aí, né? Porque nós temos que pensar que nós estamos lá em 1860 aí. Foi 68 que eles se casaram, não lembro bem. Mas século XIX, né? E Carolina veio para o Brasil com mais de 30 anos, né? Ela era uma portuguesa, né? Da região do Porto, de uma família altamente católica, devota.
E ela veio para o Brasil com um músico, que é o Arthur Napoleão. E ela veio sozinha com ele, né? E o Arthur Napoleão, quando veio para o Brasil, ele ganhou uma certa notoriedade no Rio, porque ele era músico, ele logo se destacou aqui no Brasil, não tinha tantos destaques na música. Enfim. E ele deixou um livro de memórias, e ele disse que, nesse ponto que ele veio para o Brasil, junto com Carolina, ele disse que oculta essa parte da biografia dele para não prejudicar outras pessoas. Então, isso aí me deu a ideia de reconstruir essa história de como Carolina veio para o Brasil, né? Então, eu resolvi criar um personagem, que é o Pedro Junqueira, do meu livro, que teria acompanhado a infância de Machado de Assis. Eles dois moraram juntos no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, só que de origens sociais distintas, né? O meu personagem era um filho de aristocrata, Machado de Assis era pobre, né? Era um mestiço, não era um agregado. E quando ele chega no Morro do Livramento, eles começam a brigar, a fazer intrigas, enfim. E chega um determinado ponto que eles se separam. Machado de Assis, aos 15 anos, vai trabalhar como caixeiro lá na loja de Paula Brito, e ele já começa a escrever os primeiros poemas, artigos para jornais. Machado de Assis ele começou a se destacar muito cedo, né? E o meu personagem vai para Coimbra, né, estudar direito, que era um caminho comum também para a aristocracia, o caminho que Brás Cubas tomou, né?